Olá pessoal, vamos a noções de cálculo integral para técnicos. Vem comigo! Durante toda a minha vida como técnico em eletricidade, sempre me deparei com fórmulas e perguntava de onde vem essa fórmula? E muitas vezes a resposta era: isso exige cálculo diferencial e integral, e vocês só verão na engenharia. É por isso que hoje, como engenheiro eletricista, quero trazer para vocês noções do cálculo integral. Muitas das fórmulas que utilizamos em eletricidade têm origem no cálculo integral. Por exemplo, sabemos que a potência média de um sinal alternado senoidal é o produto da tensão pela corrente elétrica e pelo fator de potência, a famosa fórmula VI cosseno φ. No entanto, para qualquer sinal elétrico, de forma generalizada, teremos que a potência média é a integral da função de potência no tempo. Também sabemos que o sinal RMS, ou eficaz, de tensão ou corrente elétrica, é o valor máximo dividido por raiz de 2. Isso para um sinal alternado senoidal. Generalizando para qualquer tipo de sinal, o valor RMS é um cálculo integral. E para entendermos o cálculo integral, precisamos reforçar o que é uma função matemática. Por exemplo, y igual x ao quadrado. Dizemos que y é uma função de x. Podemos atribuir valores a x e obteremos y. Vejamos, x igual a zero, y zero ao quadrado igual zero. X igual 1, y igual 1 ao quadrado igual 1. Podemos fazer isso para outros valores. Com base nesses valores de x e y, podemos traçar o gráfico no plano cartesiano para a função y igual x ao quadrado e teremos uma parábola. Considere agora esses dois planos cartesianos, o primeiro com a função y igual a x, que é uma reta, e o segundo y igual x ao quadrado, que é a parábola. Tomamos apenas a parte positiva do eixo do x. Vamos então calcular a área deste gráfico sobre o eixo do x. Para a primeira função, a figura é simples, um triângulo. Podemos fazer área, base vezes altura, sobre 2. Substituindo os valores, encontraremos 8 unidades de área. Mas como calcular a área para a função da parábola? Se é uma curva, não temos uma figura regular da geometria. Para este tipo de área, utilizamos cálculo integral, que consiste em dividir a região em pequenas figuras regulares, por exemplo, retângulos de base ΔX. Quando ΔX torna-se zero, temos então a integral da função, que na forma mais simples é definida como a área da curva em relação ao eixo do x. E matematicamente essa área ela é igual à integral, é esse símbolo mesmo, o símbolo da cobrinha, integral de 0 a 4 no eixo do x, da função f de x dx. Qual é a função f de x? É x ao quadrado. Essa é a integral que calcula a área da função da parábola, y igual x ao quadrado, no intervalo de 0 a 4 em função de x, por isso aparece dx. Nos livros de cálculo integral temos tabelas de integrais, mas traremos aqui algumas integrais básicas. A integral de uma constante k é igual a kx. Por exemplo, a integral de 2 é igual a 2x. A integral de x exponencial n é x exponencial n mais 1 dividido por n mais 1. No caso, a integral de x ao quadrado, como calculamos, é igual a x elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. Resultado, x ao cubo sobre 3. No entanto, quando esse n é menos 1, é uma integral particular. A integral de x exponencial menos 1 é igual ao logaritmo natural de x. Temos também
integrais trigonométricas, a integral do cosseno igual ao seno e a integral do seno igual menos cosseno. Para a função da parábola f de x igual a x ao quadrado, já sabemos que a área vai ser integral da função nesse intervalo de 0 a 4. Vamos então fazer o cálculo. Integral de 0 a 4 de x ao quadrado dx. Calculamos anteriormente x ao cubo sobre 3 no intervalo de 0 a 4. Fazendo as substituições, temos então que a área é 21,34. Calculamos assim a área da parábola no intervalo de 0 a 4. Através das integrais, podemos calcular também qualquer volume de revolução. O que significa um volume de revolução? Imagina esta função f de x igual x ao quadrado. Se rotacionarmos essa curva em torno do eixo do x, obteremos um sólido geométrico e o volume é calculado pela integral π multiplicado pela integral do quadrado da função. Dessa forma, podemos calcular qualquer sólido obtido por uma revolução. Para exemplificar, temos uma semicircunferência de raio r. A função que define uma circunferência é a raiz quadrada do raio ao quadrado menos x ao quadrado. Fazendo a revolução dessa curva em torno do eixo do x, obteremos uma esfera. Aplicando a integral de volume, iremos obter que o volume da esfera é 4/3 de πr3. E essa fórmula ela está em qualquer livro de matemática de segundo grau tratando de geometria espacial. Perceba então a origem das coisas, novamente no cálculo integral. Outra aplicação do cálculo integral é o comprimento de uma curva. Imagine essa curva, f de x igual a x ao quadrado, para calcular o comprimento como se fosse uma corda. Temos então a integral da raiz quadrada de 1 mais o quadrado da função. Assim, calculamos o comprimento de qualquer curva definida por uma função matemática. Mas talvez você pergunte, onde usa isso em elétrica? Lá do início do vídeo já mostramos que a potência média para qualquer sinal elétrico pode ser calculada por meio de integral e também o sinal RMS para qualquer sinal elétrico de igual modo. Temos cálculo integral e isso é bastante usado em engenharia elétrica. Podemos acrescentar ainda o cálculo da energia, que é a integral da função da potência no tempo, ou então as perdas por esterese magnética numa máquina elétrica, transformador ou gerador, que é a área da curva de esterese, ou ainda calcular o comprimento de um cabo entre vãos de torres de transmissão. A função definida é chamada função catenária e aplicando a integral para o cálculo do comprimento, obteremos quantos metros ou quilômetros precisaremos de cabo. Valeu, pessoal! Forte abraço, se inscreve no canal e bons estudos!